Josué capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 15. A palavra do Senhor assim nos diz: No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhos e jumentas. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Até aqui. Que Deus nos abençoe com a sua palavra essa noite. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o tema A ajuda do alto. Esse é o tema da minha mensagem essa noite. Quando nós vamos nas livrarias, nós temos as diversas seções de livros. E uma delas, das mais procuradas, é a seção de autoajuda. Eu já li muito sobre autoajuda e também já fiz uso de muitos livros de autoajuda. E certa vez uma pessoa perguntou para mim numa livraria, eu estava com jovens cristãos, e disseram: pastor, qual é a seção que o senhor mais gosta? Eu disse: a de história. E por quê? Porque eu já li muito autoajuda e elas me frustraram sempre, livro após livro. É frustrante quando alguém escreve algo e diz para você: você está passando por este problema? Vou te dar a receita de como superar isso. Faça assim, 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 o resultado é certo. E você fica lendo aquelas páginas dizendo: será que o autor fez isso que ele está dizendo para que eu faça? E aí você tenta fazer e não consegue fazer, e você se frustra. Pior ainda é quando você lê uma obra e você descobre que a vida da pessoa que escreve uma autoajuda precisa de ajuda.
ela não tem referência alguma de si mesma para dar sobre aquilo que ela está falando. Por isso, deixei para lá os livros de autoajuda e comecei a ler o livro que me ensina a buscar a ajuda do alto, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Há muitas coisas na vida que nós defrontamos e que nós não temos nenhuma condição de superação. Essa narrativa que nós acabamos de ler, ela é bastante conhecida de todos nós. Este é o muro mais famoso da Bíblia, as muralhas de Jericó. Esta é a história de vitória que todo mundo gosta de exemplificar e de estimular os outros a superar grandes obstáculos na vida. Todavia, nós precisamos aprender com essa história de que ela não está escrita aqui a esmo, falando de, olha como o povo de Deus triunfa sobre as muralhas. É uma história sobre a ajuda do alto, sobre um povo que Deus escolheu e que caminhou de acordo com a ordenança divina até aqui. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês. Para início, deixa eu situar os irmãos sobre duas coisas. A primeira delas é que quando nós lemos um texto que fala sobre morte, sobre passar a fio da espada, nós aqui em 2023, lendo um texto desse, que nos narra uma história que aconteceu aproximadamente a 1300, 1400 antes de Cristo, nós estamos muitos anos distante dessa realidade e precisamos transpor um abismo cultural e histórico. O mundo nesses dias aqui era um mundo extremamente violento. Extremamente violento. E a lei do mais forte era o que imperava. O povo que subjugasse alguma tribo ou outra etnia, esse povo era temido. E assim, então, o mundo vivia nessa tensão constante. A população mundial, nesta época, ela era muito reduzida por causa das guerras. De tanto que o povo vivia, um tentando ocupar o lugar do outro, era esse negócio todo. E a segunda coisa que eu gostaria de lembrar vocês, é que geralmente aquelas pessoas que são contra a leitura da Bíblia Sagrada, que não tem contato com a Bíblia, ao ler uma história como essa, diz, essa é uma história que não pode ser lida diante de crianças. Essa é uma história que fala sobre sangue. Essa é uma história que tem que fechar a Bíblia, ao invés de ler uma história dessa. Olha, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. E para a gente entender Josué, nós precisamos voltar lá no livro do Gênesis. Porque no livro do Gênesis, Deus chama um homem para constituir uma família, para que desta família um povo seja formado, e através deste povo, todas as nações da terra sejam abençoadas pela vida desse povo. Essa é uma breve história de Israel. O homem a quem Deus escolheu chama-se Abraão. Deus o tirou de uma região extremamente próspera, Ur dos Caldeus. A narrativa no Gênesis nos diz sobre Ur dos Caldeus. Todavia, os caldeus só dominaram aquela região 1000 anos depois de Abraão, nos dias de Davi. A narrativa ela estava sendo escrita por inspiração divina, e quando o amanuense registrou essa história para o povo de Deus, correspondia à época que os caldeus estavam dominando aquela região, por isso ele faz essa referência. Mas nos dias de Abraão, havia ali a grande civilização suméria. Homens que até hoje nós tributamos a eles o valor da matemática, da escrita, o conhecimento dos astros, planetas que hoje sondas enviadas dizem, olha, encontramos nos tabletes cuneiformes lá da antiga Babilônia, da Suméria antiga, já estão cunhados a posição e tudo mais.
pessoas que, o contrário do que nós imaginamos sobre uma cultura retrógrada de ignorância, pelo contrário, civilização avançadíssima. Tão avançada que numa região desértica, eles começaram a fazer tijolos e construir grandes edifícios ao ponto de construir uma torre cuja intenção era que chegasse até os céus. Alguém pode dizer, é um absurdo um intento desse, de chegar até os céus, mas era o pensamento do povo naquela época. Quem construir uma torre tão elevada assim, terá o nome conhecido, e historicamente nós temos acessos a outros escritos que afirmam que a intenção deles era, e vai que, estou usando o português aqui do nosso dia a dia, Deus intenta enviar um outro dilúvio. Nós teremos onde refugiar com uma torre tão alta como essa. Essa é a história da Torre de Babel. A gente tem o hábito muitas vezes de ler Gênesis 11, 10 e 11, que fala sobre esses assuntos, e aí a gente corta, e aí começa a ler a história de Abraão. Mas o narrador está dizendo o seguinte, Abraão saiu justamente dessa cultura de opulência, de gente querendo fazer o nome ser grande, de fazer grandes coisas, de ter grandes propriedades, de fazer o nome ser forte. Deus chamou esse homem com 75 anos para andar com ele. Deus tirou Abraão deste meio. E na caminhada, Deus vai se revelando. Não tinha Bíblia escrita naquela época, gente. Por isso Deus aparecia, Deus falava através de anjos, Deus falava através de visões, de sonhos, porque não tinha ainda a revelação como nós temos hoje. E Deus vai na caminhada convertendo Abraão. Vai mudando o coração deste homem, até ele chegar na terra que o Senhor prometeu dar à sua descendência. Abraão, quando chega na terra de Canaã, ele não faz nada ao fio da espada, exceto quando uma aliança de povos, de tribos, de governantes sequestram o seu sobrinho Ló. Então ele une os escravos da sua casa, 318 deles, e eles vão armados para resgatar a Ló. É a única vez, foi uma missão de resgate. Mas Abraão, tudo quanto ele conquistou na terra prometida, foi porque ele confiou em Deus e ele era um homem de negócios. Ele foi comprando. Eu faço essa pausa proposital porque muitas igrejas ensinam as pessoas assim: se você anda com Deus, você vai ser próspero igual a Abraão. Deus vai te dar, vai te dar, vai te dar. A Bíblia nos ensina que Abraão ele trabalhava e comprava. Ele negociava. Ele era um homem de negócios do mundo antigo. E assim então, ele trafega por toda aquela região. Todavia, Deus, em sua vontade soberana, intenta tratar da descendência de Abraão. E os descendentes de Abraão vão para o Egito no momento de grande escassez e de fome. Essa é a história que corresponde ao período de José. E depois que a fome foi tratada, este povo cresce e um rei sobe ao trono que não conhecia a história de José e nem da família de José e escraviza os descendentes de Abraão. O Senhor então, depois de 430 anos, tira o povo dessa dura escravidão e os conduz para a terra prometida. Agora, sabe quanto tempo levaria se o povo fosse em linha reta, marchando do Egito para a terra prometida? Alguns dizem algo em torno de 20 dias. Outros estudiosos chegam a afirmar uma jornada de 15 dias. Mas o povo passou 40 anos no deserto. Deus tratando do seu povo antes deles entrarem na terra prometida.
40 anos dependendo de Deus, para então entrar na terra prometida. E quando esse povo chega diante da terra prometida, eles são informados dos povos que ali habitam, tomaram posse daquilo que era de direito de Abraão, a terra que o seu ancestral naturalmente passaria para eles, agora estava na mão de outros povos. E como eles deveriam adentrar ali? O Senhor dá uma ordem. Este é um povo que vocês não podem tolerar. Porque se vocês tolerarem, esse povo vai destruir vocês. Pela violência deles, pela forma de culto deles, pela vida imoral que eles têm, eles vão destruir as famílias de vocês. Deus dá uma ordem, não é para tolerar. Isto foi tão grave, meus irmãos, tão acentuado, que num dado momento o povo vai desobedecer. E o que acontece com essa desobediência é que estes povos se infiltram no povo de Israel e começam a corromper as famílias. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Mas quando nós lemos esse texto, a gente já ouviu muitas mensagens, vemos muitos temas relacionados a isso, muitas campanhas são feitas em cima disto, muita propaganda é feita em cima de venha e passe por tantas semanas, aliança de tantos dias, para você derrubar as muralhas da tua vida, aquilo que está impedindo você de entrar na terra prometida. Já participei, já fui convidado para pregar em lugares que, ao chegar lá, era este o tema do culto. Situação embaraçadíssima, constrangedora. E quando nós lemos a Escritura, temos temor a Deus pela palavra que nos é dada, nós vemos que o centro não é o desejo humano, mas sim o desejo de Deus. Não é aquilo que eu quero e tem uma muralha na minha frente, eu preciso derrubá-la. Não. Tudo aponta para Cristo. O nome do livro é... Qual é o nome desse livro? Josué. O mesmo nome de Jesus. O mesmo nome de Jesus. Tudo aponta para Cristo. E o que significa Josué ou Jesus? Yahvé é a salvação. Deus é a salvação. Num livro que tem este título, que tem esse nome, eu não posso, primeiramente, trazer para mim e dizer, esse livro vai me ensinar, vai me dar princípios para derrubar muralhas na vida. Devemos entender o seguinte, esse livro está apontando para a salvação que há no Senhor Deus, antes de tudo. Agora, este momento em que o povo se encontra, ele exige que nós façamos uma viagem pelo livro, porque tudo começa no capítulo 1, quando nos diz algo especial. Voltemos lá. Diz assim no versículo 1 do capítulo 1: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, uma região extrema, lá no atual Iraque. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, mar Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Gostamos da frase, não te deixarei, nem te desampararei. Eu tenho ela grifado na minha Bíblia.
Mas nós devemos lembrar o seguinte: Deus disse para Josué: como fui com Moisés. E como Deus foi com Moisés? Toda a história começa no monte em que Deus se revela a Moisés e se revela a este homem. Deus dá a lei a Moisés, Deus usa Moisés, e olhe só, no versículo 2 diz: Moisés, meu servo. Deus não diz meu líder, você não tem isso na Bíblia. Moisés, meu grande líder, não, ele é meu servo, ele faz o que eu desejo. Então, Josué, você também, assim como ele, fará o meu desejo. Primeira coisa que nós devemos aprender com o livro de Josué é que nós, povo de Deus, devemos viver fazendo a vontade de Deus. A história de Jericó não pode ser uma história de autoajuda para derrubar muralhas na vida. Deve ser uma história de reverência, de temor ao Deus que nos chama, dizendo: olha, eu te dou uma referência. Assim como eu me revelei a Moisés e como eu usei a ele, eu desejo me revelar a você, usar você para o intento que eu tenho de fazer meu povo habitar na terra prometida. Deus é o agente principal deste livro, meus irmãos. É o desejo dele. Posto isso, nós então perguntamos: Jericó existiu? Jericó realmente passou por isso? Existe uma coisa maravilhosa chamada arqueologia. Sou apaixonado por este assunto. E quando nós consultamos, nós ficamos boquiabertos por saber duas coisas. A primeira é que os achados arqueológicos sobre Jericó nos diz que é uma cidade não de 2.000 anos ou 3.000 anos. Nos tempos de Josué, 3.500, 3.400 anos. Mas estudiosos afirmam de uma cidade que tem entre 9 e 10 mil anos. A cidade mais antiga do mundo. Para que você não pense que eu estou falando de mim mesmo, Pastor Luiz Saião é uma garantia. 10.000 anos de história. Agora vocês imaginem um lugar que 10.000 anos de história. Esse povo, ele pode sofrer a entrada de outros povos, pode vir outros reis, podem ter novas dinastias, mas cada vez que essa cidade sofre ataque, se reconstrói, muralha vai sendo erguida. A habilidade e a engenharia desse povo vai crescendo. A segunda coisa que nós temos é, essas muralhas realmente caíram? Quem estuda essa área fica encantado quando chega nas ruínas de Jericó e vê que as muralhas, como nós vemos nos filmes, que eram atacados, muralhas geralmente caíam para dentro. As forças de fora atiravam torpedos e outras coisas mais, pedras, e as muralhas iam ruindo para dentro. Jericó é a única daquela região que as muralhas ruíram para fora. Que tipo de povo derruba a sua própria muralha? Diz para mim. O povo não derrubou essas muralhas, elas realmente caíram de dentro para fora, ao ponto de deixar historiadores boquiabertos. Qual é a narrativa bíblica? Deus executa os seus planos segundo o seu querer, e Deus usa pessoas que nós nem imaginamos. Porque este povo que está entrando na terra prometida não são espartanos, não são gregos habilidosos na arte da guerra, não é um povo belicoso como vai ser os romanos. Este povo são filhos de ex-escravos no Egito. Um povo que não tinha habilidade na siderurgia para fazer sequer um arado. Um povo que não tinha treinamento militar. Um povo que carecia de instruções para viver. Eles conquistaram essa cidade milenar e as suas muralhas muito bem construídas. Quero meditar com vocês hoje sobre esta ajuda que Deus deu a esse povo e que nós precisamos. Nós precisamos aprender com esse povo e o que aconteceu aqui. Se nós lermos o
capítulo 6 de Josué, como nós lemos hoje, sem nenhum compromisso com o texto precedente e nem com a história que depois se desenrola, a gente pensa que foi uma espécie mística de rodear uma cidade e o grito foi tão forte que vibrou aqueles muros e eles caíram. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O povo não derrubou aquelas muralhas sozinho. E as muralhas não ruíram pelo grito do povo. Há um caminho até Jericó. Veja só o que acontece nessa narrativa. A palavra do Senhor nos ensina algumas coisas que o povo fez para chegar até Jericó. Em Josué capítulo 3, dos versos 1 ao 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: que Deus falou a Josué para orientar aos sacerdotes para que levassem a arca da aliança na frente do povo. A arca da aliança, meus irmãos, o nome já diz, é uma arca, um quadrado de madeira revestido com ouro e que dentro guardava uma porção do maná, o pão que Deus enviou do céu, que guardava o cajado de Arão que floresceu e que guardava a lei do Senhor ali dentro. E o propiciatório, a tampa dela, era a referência no dia em que o sacerdote entrava para oferecer a oferta pelos pecados do povo. A arca, quando é colocada diante do povo, está querendo dizer o seguinte: a aliança com Deus é a coisa mais importante que nós temos. E é ela que vai guiando o povo. Primeira coisa que nós devemos lembrar com o livro de Josué é que é um povo que está sendo ensinado por Deus que a aliança com Deus é algo muito sério, que é para sempre. Para sempre. A aliança com Deus, que Deus fez através de Moisés, ou melhor, a aliança que Deus fez lá com os patriarcas e que depois ela é ratificada com Moisés, ela continua aqui. A aliança com Deus, nós não fazemos em campanhas para derrubar muralhas. A aliança com Deus é algo para sempre, gente. Ou a sua vida é de Deus, ou não é. É isso que quer dizer aliança. Não é fazer aliança para que um objetivo que eu tenho neste momento seja derribado, mas é entregar a vida ao Deus da aliança e colocar isso diante dos meus olhos para que eu sempre lembre: eu não sou de mim mesmo, eu sou do meu Deus. Eu pertenço a Ele. É isso que quer dizer esse gesto de colocar esta lembrança diante do povo. Eu pergunto a você, como que você medita nessa questão da aliança que Deus fez desde os patriarcas e que o ápice dela é a cruz do Calvário? É o que Jesus fez na cruz do Calvário. A nossa aliança, ela não é uma arca manuseável na frente do povo. A nossa aliança é com Deus por meio de seu Filho, e nós devemos colocar isso diante dos nossos olhos sempre, meus irmãos. Josué diz ao povo: isto deve estar diante do povo, não é o povo na frente da arca, é a arca na frente do povo. Vocês vão assistindo isso até nós entrarmos na terra. O que nós gostamos de assistir? Não estou falando de televisão aqui, mas estou falando de coração. Nós gostamos de ficar olhando para nós, o que nós queremos, como a vida deve ser. E o livro de Josué nos ensina: o pacto com Deus é o que deve estar diante dos nossos olhos constantemente. Segunda coisa que nós aprendemos está no versículo de número 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá
e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Gente, antes de muralha, antes de tudo, vamos lembrar da aliança com Deus? Segundo, vamos ouvir a palavra de Deus. Esse chegai-vos para cá e ouvir a palavra do Senhor, uma forma de dizer, vamos estudar a palavra do Senhor, como Ele ordenou, vamos nos assentar, vamos ouvir a lei de Deus. Vamos ouvir o que Deus ensina na sua palavra. Olha, é verdade isso. Quando nós lemos, parece que nós ouvimos alguém falando conosco. Qualquer livro. Literatura é importante por causa disso. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, literalmente, é Deus falando conosco. Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. E o povo se achega a Josué e ouve tudo quanto Deus disse desde o dia que ele começou a falar com Moisés. Esse povo ouve a palavra do Senhor. No versículo 10 diz, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heveus, os heteus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Nós aprendemos quando nós ouvimos a palavra de Deus, de que Deus ele não está no céu distante, numa dimensão cósmica longínqua, como o paganismo ensina. Deus está no nosso meio. Vocês ouviram isso? Ler a palavra nos dá a certeza de que Deus está presente conosco, no meio do seu povo. Mostre-me uma pessoa que vive reclamando que Deus está distante, eu vou dizer para você, deixou de ler a Bíblia. Deixou de meditar na palavra do Senhor. Por isso esse sentimento invade o coração e a pessoa não tem certeza da bondade do pastor que caminha com as suas ovelhas. Feito isso, a palavra do Senhor nos ensina, no capítulo 4, no versículo 7, o seguinte: que o Senhor, quando o povo está diante do rio Jordão, que não é um momento de seca, mas um momento de transbordar do Jordão, o Senhor faz com que este rio seja aberto, tal como ele fez com o Mar Vermelho. E como isso foi feito? Da mesma forma que nós aprendemos. Primeiro o que foi na frente do povo foi a Arca da Aliança, o símbolo do pacto com Deus. Enquanto ela foi posta no leito do rio, as águas foram detidas e o povo passou a pés enxutos. Quando o povo atravessou do outro lado, Josué deu a ordem, agora os sacerdotes podem vir trazendo a arca. Quando tocaram o solo da outra margem, o rio continuou o seu fluxo. Mas há aqui um ensinamento, versículo 7. Ou melhor, veja só, versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que este povo aqui está fazendo da mesma forma como o patriarca Abraão fez diante do Senhor. Cada lugar que Abraão chegava, porque ele andava com Deus, ele levantava um altar ao Senhor e invocava o nome do Senhor e tornava aquele lugar um memorial para si e para as demais gerações.
Quando o povo está atravessando o Jordão, entrando na terra prometida, eles tomam pedras, fazem um monumento de pedras, e o objetivo é esse: para que nossos filhos perguntem por que nós colocamos essas pedras aqui. Sabe o que nós aprendemos com o livro de Josué? Que o nosso intento hoje não é tudo. Se a gente não pensar e não instigar a nossa família a perguntar como foi a nossa caminhada com Deus, nós não estamos preservando nossa família. E não adianta nada conquistar uma Jericó, uma cidade qualquer que seja fortificada, se você não investe na sua família. Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro sobre como ensinar as crianças. E tornou-se muito conhecido. Vendeu milhares de cópias, até o dia em que um admirador decidiu estudar a vida desse filósofo e soube que ele era um péssimo pai. Uma pessoa vendo as obras de Picasso disse: este artista é incrível. Tem obras dele que faz a gente chorar, a pessoa dizia. Como será que era a relação dele com a sua família? Porque um homem tão sensível como este deve ter impressionado não somente os de fora, mas principalmente os de dentro. E quando foram pesquisar a vida dele, ele não teve um casamento saudável, teve mulher suicida, teve mulher louca por causa dele. O que ele mostrava na tela não era o que ele vivia na sua intimidade. E há uma frase que eu concordo com ela: nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Se nós não formos servos de Deus para deixar um memorial para a nossa posteridade, da nossa caminhada com Deus, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Esse povo um dia poderia contar para os netos que um dia aconteceu um milagre diante dos seus olhos, mas milagres têm seus limites. Seu tataravô pode ter recebido uma cura milagrosa e você não sabe. Mas se ele deixou um legado de ensino da palavra de Deus na sua família, você sabe que ele andou com Deus. E aqui a palavra do Senhor está nos ensinando que ao passar pelo Jordão, eles deixaram um monumento, um memorial de pedras, para que os feitos do Senhor fossem contados. Irmãos, eu gostaria de incentivar vocês essa noite. Não vivam uma vida apenas de trabalho, trabalho, trabalho. Estudo, estudo, estudo. Invista no legado em casa, para que as pessoas admirem a tua caminhada com Deus e possam dizer: assim como Deus foi com ele, eu também desejo provar da mesma coisa. O que está acontecendo no mundo em relação às famílias nada mais é do que o processo natural de pessoas que estão encantadas com um mundo de negócios, de promessas, de dinheiro, de sucesso, e passam pouco tempo num memorial para que família pergunte: o que Deus fez por nós? O que Deus fez no nosso meio? Nós precisamos de pessoas cuja vida seja um memorial de andar com Deus. Jovens casais clamam buscando referência de casais maduros para saber lidar com os conflitos que passam neste momento.
E nós precisamos consagrar nossa vida a Deus nesse sentido, que eu seja um exemplo para a próxima geração. E nós muitas vezes ficamos esperando que um político do nosso bem-querer tome as rédeas da vida e passe a divulgar uma ideologia que seja conforme o que nós esperamos. Irmãos, não podemos delegar aos outros aquilo que nós devemos fazer entre nós. Se nós não tivermos uma vida de caminhada com Deus, e isso sirva de memorial para os nossos filhos e a próxima geração, não faz sentido. E Josué nos ensina isso. Posto isso, o versículo de número 23 do mesmo capítulo diz: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão de diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Josué, ele esteve no Mar Vermelho, ele passou por ali com o povo, mas essa geração que está com ele não passou por lá, não sabia o valor disso. E agora, assim como Deus fez lá no Mar Vermelho, Deus faz diante desse povo aqui, provando: eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Josué é um livro que nos ensina sobre legado. Não é autoajuda para derrubar muralhas, é legado. Legado. Um dos testemunhos que eu ouvi, que me edificou bastante, foi de uma pessoa, um amigo meu, na adolescência. Ele disse assim: meu pai traiu minha mãe. Eu achei um choque. Estávamos conversando num ponto de ônibus, amigo da igreja. Aí em seguida ele disse: mas pode ficar tranquilo, todo mundo sabe. Aí eu fiquei mais desesperado ainda. Falei: Elias, não fala um negócio desse, rapaz. Isso é terrível. Ele disse: não, eu estou falando isso para você, porque um dia, meu pai voltou. Voltou, em lágrimas, e minha mãe estava irada com toda aquela situação, mas ele chamou toda a família, dobrou os joelhos e fez uma oração: ó Deus, esse sou eu, que deixou essa linda família, que trouxe vergonha sobre essa casa. E eu quero, Senhor, pedir perdão ao Senhor pelo meu pecado. E eu peço que o Senhor restaure a nossa sorte. De imediato a esposa não sabia o que fazer. Os filhos, cada um para um quarto, chorando de raiva. De repente, o Espírito Santo atuou naquela casa e congregou todos novamente na sala. E aquela esposa disse: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E aquele pai beijou cada filho, beijou sua esposa e disse: papai veio para ficar. Papai veio para ficar. E então, quando o inimigo usava pessoas para lançar isso no rosto dele para envergonhá-lo, ele dizia: pode falar, todos sabem, mas eu não tenho vergonha, porque este pecado está lá na cruz. Eu reconciliei-me com a minha família e eu sou um exemplo para os meus filhos. Não ande como seu pai fez, porque dói muito, custa muito caro. Machucou você, não machucou? Então construa casamentos saudáveis. Ame a sua esposa, não a deixe por nada. E aquele meu amigo disse: um dia eu vou me casar. Um dia eu vou me casar. Eu vou amar a minha esposa. Eu vou congregar meus filhos na sala de casa. E meu pai vai assentar no meio dos meus filhos. E nós vamos cantar louvores ao Senhor pela graça dele que nos reconciliou. Às vezes, a vida traz cenas como essa, é difícil da gente deixar um memorial. Mas Deus sempre provê para nós a abertura de um Jordão.
para não ficar na memória de, isso aí foi no tempo dos nossos avós. Deus faz aqui com Josué a mesma coisa. Eu vou mostrar para esse povo como eu fiz com os pais, os avós deles, para que eles também saibam quem sou eu e eles mantenham aliança comigo e saibam que quem está coordenando esta empreitada para que eles adentrem a terra prometida sou eu e não você, Josué. Então vamos caminhar juntos. É um livro sobre aliança com Deus, sobre testemunho, sobre memorial dos feitos do Senhor. Agora veja só, no capítulo 5, no versículo 4, nos ensina que esse povo que nasceu no deserto, que viveu no deserto, os pais haviam experimentado da aliança com Deus, mas eles não. Porque foi necessário que novamente ratificasse a aliança por meio da circuncisão. Antes de entrar na terra prometida, Deus usa Josué para dizer, olha, o sinal na nossa carne de que nós somos povo de Deus, escolhidos por Deus, guardamos a lei de Deus, vocês não têm, então vamos voltar às bases, vamos cumprir com a lei do Senhor, e aqui esse lugar torna-se conhecido por causa da ratificação da aliança. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Aqui há dois ensinamentos. O primeiro é, você é um cristão, você é um crente, zele por sua vida e invista na vida dos seus filhos. Porque quem saiu do Egito e atravessou o mar a pés enxutos, morreu no deserto. E quem nasceu no deserto, não recebeu o legado dos seus pais. Sabe que o texto está nos ensinando? Porque o rito da circuncisão acontecia no 8º dia de uma criança. Nesse dia, o nome da criança era pronunciado publicamente pela primeira vez, diante do povo de Deus. E isso queria dizer que esse pai ia ensinar a lei do Senhor para essa criança. O que o texto está nos dizendo é que não houve este cuidado com a palavra de Deus num dado momento da vida desse povo. Mas o segundo ensinamento é importante. Sempre há a oportunidade de reparar um erro lá de trás. E aqui chega o momento, Josué fala, vossos pais não fizeram, mas eu não vou ficar jogando na conta deles. Devia ter feito, vamos resolver isso agora. Venham todos vocês aqui, a lei do Senhor é assim. Nós temos um pacto com o Senhor e é desta forma aqui que Ele prescreveu. Vamos fazer a coisa certa? Irmãos, em nome de Jesus, pais, casais, há muitas coisas que não vale a pena você ficar dizendo, lá no passado deveria ter feito. Faça hoje. Faça agora. Meu filho não ouviu a palavra de Deus na infância. Está na adolescência? Faça agora. Não tive um casamento segundo a palavra de Deus prescreve. Faça agora. Começa agora. Josué está nos ensinando isso. Posto isso, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que eles ratificaram a aliança diante do Senhor. E no capítulo 5, versículo 12, nos diz o seguinte: no dia imediato, depois que comeram, ou melhor, versículo 11, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Por que está falando isso? Porque no versículo 10 diz que eles celebraram a Páscoa antes de entrar na terra prometida. Qual o significado disso? A Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, travessia, passagem por. A Páscoa nada mais é do que um memorial
do grande dia em que Deus, com mão forte, tirou o seu povo às pressas do Egito. Isso deveria ser celebrado de geração em geração. Na Páscoa é aquele evento em que o cordeiro era imolado, e o cordeiro, na primeira Páscoa, teve o seu sangue passado nos umbrais da porta. Cada casa deveria fazer isto, e eles contavam essa história de geração após geração. E antes de tudo, antes de entrar na terra prometida, antes de gozar da terra que mana leite e mel, eles lembraram dos feitos do Senhor. Quem que estava fazendo tudo isso? Josué. Assim como fui com Moisés, eu serei com você, Josué. Eu serei com você. E Josué está fazendo tudo quanto Deus ensinou a Moisés que fosse feito. Josué nos ensina a derrubar muralhas. Muito mais que isso. Nos ensina o valor da aliança com Deus, de não pensarmos nas nossas crises, nos nossos obstáculos, mas mais importante que isso é fazer uma reflexão. Eu tenho caminhado com o Deus libertador? Eu tenho caminhado com o Deus que nos tirou da terra do Egito, da escravidão? Eu tenho caminhado com esse Deus que me ama de fato? É Ele quem me trouxe até aqui? Porque sem aliança com Deus, por meio de Cristo Jesus, sem o memorial do que Cristo fez na cruz, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino da luz, meus irmãos, não tem terra prometida para ninguém. Devemos nos lembrar dos feitos do Senhor. Devemos. Posto isso, a sétima coisa que nós aprendemos neste livro está no versículo 14. Começar do versículo 13. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Ao pé de Jericó. Imagine você ao pé de uma cidade multimilenar. Josué ele entendia de ver montes e vales do deserto. E agora chegou a hora dele estar diante da cidade que, enquanto eles estavam na escravidão, ela estava cada vez mais fortalecendo suas muralhas. E ele olha, analisando tudo isso, pensando: vai dar trabalho. Vamos ler pela primeira vez essa narrativa? Josué está diante das muralhas de Jericó, pela primeira vez. E ele vê colunas, pedras, toneladas de pedras. E ele pensa: como será isso? Ele olha os portões, vê os guardas, vê a altura das colunas, os vigias, tudo isso. E enquanto ele está vendo tudo o quanto é muralha diante de si, o texto sagrado nos diz, versículo 13 do capítulo 5: eis que se achava em pé diante dele um homem. Imagine a cena. Ele levanta os olhos e está vendo toda essa altura de muralha. E enquanto ele está lá, ele sente que um vulto vem aqui diante dele. E ele olha, tem um homem aqui. E quando ele olha para esse homem tem uma espada nua, ou seja, desembainhada nas mãos, sinal de juízo. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. O homem que está diante dele não é qualquer um. Você é dos nossos ou você é inimigo? A palavra por príncipe, talvez na sua versão esteja escrito: sou capitão. Também pode. Porque a mesma palavra é empregada para capitão, comandante ou príncipe.
essa pessoa veio dizer para Josué o seguinte: Josué, eu sou a pessoa enviada por Deus para comandar a tomada de Jericó, tá? Não é você o herói de Jericó, ok? É isso que significa essa espada desembainhada. E diante deste homem, quando ele diz, sou príncipe do exército do Senhor e acabou de chegar, nos pontua no tempo e na história, é naquele momento ali, não outro, nem antes, nem depois, acabo de chegar. Então, essa é uma das narrativas mais lindas que tem na Bíblia. No versículo 14, Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Irmãos, o Antigo Testamento todo aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O livro recebe esse nome, Josué. Yahvé é a salvação. Na Bíblia, quando homens tentavam adorar a anjos, anjos diziam, não faça isso. Como João tentou fazer no Apocalipse. E o anjo disse para ele, não adore a mim. Eu sou conservo teu. Aqui, este que está diante de Josué, quando Josué se curva perante ele, ele aceita a adoração de Josué. Quem é ele? É o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Sabe o que nós aprendemos com Josué? É que quando nós caminhamos com Deus, tal como a gente caminhou até agora, lendo toda essa narrativa de ratificar a aliança, de trazer à memória o pacto com Deus, de colocar diante dos nossos olhos os feitos do Senhor, de nós arrumarmos a casa, meus irmãos, Deus sente prazer de estar no nosso meio. Deus se faz presente diante de Josué e ele o adora. Por que as muralhas de Jericó caíram? Foi por causa do grito? Foi por causa da trombeta? Foi por causa de rodear Jericó 7 vezes? Nada disso. É porque Deus estava no meio do seu povo. Qual é a mensagem que nós aprendemos essa noite? Todos nós temos grandes desafios. Todos nós. Só que Deus não nos colocou nessa vida, gente, para que nós sejamos o povo que fica admirando as muralhas de Jericó. Nós devemos andar com Deus, seguir os seus preceitos. A muralha de uma cidade milenar caiu porque Deus estava ali. Porque Deus estava ali. Talvez a sua muralha não seja de alvenaria, seja aqui dentro. Paulo diz sofismas, fortalezas satânicas na mente. Talvez seja aqui, intransponível, um vício absurdamente colossal diante de você. Eu gostaria de dizer que não é rito, não é campanha, não é nada que os homens possam colocar na agenda. É presença de Deus. Agora, sabe o que é mais interessante? É que um povo que anda com Deus é um povo que mostra, que caminha com Deus por atos de misericórdia. Porque a história da derrubada de Jericó, ela tem o seu objetivo não nos escombros, nas pedras, nas muralhas que caíram, mas o seu objetivo está numa mulher. Seu nome? Raabe, a prostituta. Raabe, ela é citada no Antigo Testamento 8 vezes e no Novo Testamento 3 vezes. Se fosse qualquer um de nós, a gente elegeria só os grandões.
Abraão, Moisés, Davi, não é? Débora, Sara. Mas a Bíblia fala dessa mulher que era uma prostituta em Jericó. E aqui está dito o seguinte: a única casa que não caiu de Jericó foi a dela. Por quê? Ela creu no Senhor. Ela creu no Senhor. Quando os exploradores chegaram à casa dela, ela disse: é certo que o Deus de vocês está no meio de vocês. E ela acolheu aqueles homens. Em Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, quem é citado lá? Raabe acolheu com paz os espias enviados por Josué. Ela e a sua casa foram salvos. Josué nos ensina que se nós obedecermos a palavra de Deus, tivermos com Deus aliança pelos méritos de Jesus Cristo, porque tudo aponta para Jesus, nossa casa pode sim ser alcançada pela graça maravilhosa do Senhor Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tua palavra que nos instrui e que muitas vezes nos tira de estigmas, ó Deus, que nós mesmos criamos ao ler histórias da Bíblia Sagrada. As muralhas de Jericó existiram e elas caíram. Jericó já não existe mais, somente escombros. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e aplique a tua palavra em nós. Que não haja, ó Deus, obstáculos dentro do nosso coração, na nossa mente, ou mesmo na nossa casa, na nossa vida. Que nós pensemos que o Senhor não pode, nós não podemos e por isso o Senhor não pode. Tu tens poder, ó Deus, para desfazer grandes muralhas. Senhor, eu oro pedindo a tua graça sobre o teu povo, para que eles reflitam sobre a importância de andar com Deus, pois é andando com Deus que nós chegamos diante de obstáculos intransponíveis e temos certeza de que o Senhor pelejará por nós. Fale aos nossos corações, ó Deus, e nos leve a viver dependentes da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.